Então vamos lá, jovens. Vamos começar aqui. Né? Então, a gente estava falando dos intervalos reais. Os intervalos reais nada mais são do que conjuntos, né? Só que a gente representa eles de uma forma diferente, pelo fato de que, em geral não, né? Sempre um intervalo real, ele vai ter infinitos elementos. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa ideia, tá? Então, só relembrando, né, aqui, ó, o exercício número 1, ele pede para você escrever, né, representar graficamente esses intervalos aqui que estão sendo apresentados. O que é representar graficamente? É representar na forma que está no exercício 2, né? Então, eu não vou fazer todos, mas é só para a gente relembrar aqui, né? Lembrando que quando a gente tem isso aqui, ó, tá? A gente tem uma característica do conjunto. Então, como que a gente faz? Eu estou dizendo que esse conjunto são todos os valores pertencentes aos reais, mas que estão somente entre -1 e 3. Né? Então, como que ficaria representado aqui essa letra A? Né? Essa letra A a gente vai representar por uma flechinha. Então, nota aqui, ó. A gente vai ter essa situação. Então, olha só. Note que o -1 e o 3, você não tem aqui o sinal da igualdade. Tá? Que você não tem esse igual aqui. Ó. Tá? Portanto, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter a seguinte situação, que aqui na forma gráfica, a gente vai ter que essas bolinhas aqui, ó, elas vão ser abertas, tá? Vão ser assim, ó, abertinha, não vai ter, elas não vão ser pintadas. Aqui vai ser o -1, aqui vai ser o 3, tá? E onde que a gente vai pintar, né? A gente vai pintar o que está aqui, ó. Então, tudo que está aqui nesse trecho que eu destaquei é a forma gráfica, né? A representação gráfica desse primeiro intervalo. Beleza? Aí a gente tem aqui, por exemplo, a situação da letra B, né? Como que eu vou representar aqui a letra B? Como você tem um infinito, claro que o infinito você não vai... o infinito não é algo mensurável, né? Então, como que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai fazer assim, ó. Né? A gente vai pegar todos os valores menores ou iguais a 2. Então, ó, o 2, eu vou colocar ele aqui, né? E o que eu vou fazer com esse 2? Ó, vou pintar essa bolinha. Por que eu estou pintando essa bolinha? Qual o objetivo de eu pintar essa bolinha? Primeiro porque aqui, ó, esse cochetes virado para o número, né? Representa que essa extremidade aqui do intervalo está fechada, por isso que eu pintei. Então, esse aqui vai ser 2 e eu vou de 2 positivo até menos infinito. Então, eu vou pintar tudo que tem para cá. Ó. Tá? Ah, por que não a direita? Porque senão seria mais infinito e aí o intervalo seria assim, né? De 2 para cá até infinito assim. Né? Então, note também que o intervalo, ele tem que, os extremos do intervalo, eles têm que estar escritos de forma crescente, né? Eu não posso escrever o intervalo de qualquer forma. Beleza? Tranquilo? E para finalizar aqui com mais um exemplo, vou fazer aqui a letra E, né? Que é bem tranquila também. Ó. Letra E, como é que vai ficar? Ó? Você tem do 2 até o 7. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Você tem o 2, que eu vou desenhar aqui, ó, que ele é fechado, tá? Então, o 2 ele é fechado até o 7
aqui aberto. Então, o 7 vai ficar aqui. Ó. Por que o 2 é fechado e o 7 é aberto? Note que no 2 aqui, ó, você tem o sinalzinho de igual e no 7 não. Então, o 7 aqui vai ser uma bola aberta. Então, a gente vai preencher o que está aqui entre o 2 e o 7. E aí a gente tem a representação gráfica da letra E. Tá? Beleza? Acho que bem tranquilo, né? Isso aqui para vocês fazerem, acho que não tem nada de muito complicado. E o 2, ele dá a situação contrária, né? Ele dá a forma gráfica e pede para você representar na forma de intervalo, né? Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Bem tranquilo. Ó. Você tem aqui o 4 e o 2, né? Então, o 4, menos 4, né, na verdade, é fechado. E menos 2 fechado. Bem tranquilo. Tá? Ou você pode colocar assim, né? Qual seria uma outra forma de colocar? X pertencente aos reais. Tal que o x está entre menos 4 e 2 fechado. Perfeito? Pode ser assim também. Tá, letra B, ó. Nota que ele sai do 2 aberto. Então, vou colocar aqui, ó, 2 aberto, que pode ser o parênteses ou o colchete virado para o número, né? Até onde? Ele vai até o infinito. Também aberto. Tá? Então, essa é a forma de representar esse intervalo. Ou a gente pode representar assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x é o quê? Maior que 2. Então, quando eu pego todos os valores maiores do que 2, eu estou pegando de 2 até infinito. Né? Note que eu não coloquei igualdade aqui, porque aqui é bola aberta. Certo? Então, aqui no caso na letra D, né? Vamos pular aqui um pouquinho, vamos fazer a letra D. Como que seria a letra D? Note que ele está vindo aqui, ó, de menos infinito, então menos infinito aberto, até 1 que está fechado. Tá? Como a gente poderia também escrever isso aqui? Poderia escrever assim, ó, x pertencente aos reais, tal que, ó, x é o quê? Menor ou igual a 1. Tem aluno que me pergunta assim, professor, posso escrever assim, ó, quando tem o caso do infinito? Poderia escrever assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x vai de menos infinito até 1 fechado. Olha, não está errado você escrever, mas você dificilmente vai encontrar essa forma de escrita, porque um valor que está aqui, ó, antes de 1, né, são valores menores ou iguais a 1. Né? Igual aqui porque você tem a bola fechada. Não está errado, tá? Mas talvez é bom você se habituar com essa primeira forma aqui que eu fiz, né? Essa aqui na forma de intervalo e essa aqui a partir de uma característica. Certo? Alguma dúvida aqui? Não, né? Imagino que não. Bem tranquilo esse exercício. Mas se tiver, pode perguntar. E aqui é um exercício que eu não lembro se eu tinha feito com vocês, mas eu vou trabalhar com ele, porque ele é bem interessante. Cheguei a fazer isso com vocês? Não sei se alguém pode me dar um feedback. Enfim, né? De qualquer forma, vamos retomar, né? Bom, primeira coisa que ele diz, ó, ele fala que o elemento 2 pertence ao intervalo que é de 2 fechado até o 6 aberto. Então, note que como você tem o colchete aqui virado para o número, significa que o valor 2 está incluindo nesse conjunto.
Então isso aqui com certeza é verdadeiro. Tá? 2 pertence a esse intervalo. Tá? Note que na letra B agora, o parênteses representa que a extremidade do intervalo está aberta. Então, nem o menos 5, nem o menos 1 pertence a esse conjunto. Tá? Porque como você tem o parênteses aqui, significa que os extremos aqui não pertencem ao conjunto. É o intervalo aberto. Né? Então, ele está dizendo que o menos 1 pertence a esse conjunto. É falso. Por quê? Porque a gente tem aqui o extremo do intervalo, né? Logo depois dele tem o parênteses, então significa que esse menos 1 não pertence ao conjunto. Tá? Beleza? Na letra C, ele está dizendo que 0 pertence ao conjunto dos valores reais de x que estão entre menos 3 e 1. Verdade, né? Entre menos 3 e 1, você tem o 0, né? Você perpassa pelo 0. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, cuidado aqui agora o que ele está dizendo, tá? Ele está dizendo aqui que 3 não pertence ao conjunto, né, que está entre 3 e 4. Note, como eu não tenho a igualdade aqui, eu não tenho essa igualdade, significa dizer que o 3 ele não pertence a esse conjunto. Então, de fato, isso aqui está certo. O 3 não pertence a esse conjunto que ele está representando. Por que ele não pertence? Porque aqui eu não tenho igualdade. Então, o 3 não está sendo incluído nesse conjunto. Então, isso aqui é verdadeiro. Muito bem. Note aqui agora, ele deixou de usar o pertence e agora está usando o contido. Mas por que ele está usando contido? Porque note como isso aqui está entre chaves, ele está falando do conjunto que contém os elementos 2 e 5. Então, isso aqui é um conjunto e o intervalo real é um outro conjunto. Então, quando eu relaciono dois conjuntos, na verdade, eu tenho que usar as relações de continência. As relações de pertinência eu uso quando eu estou relacionando um elemento a um conjunto. Então, como aqui eu tenho um conjunto e um conjunto, então estaria errado se eu usasse aqui o pertence. Tá? Aqui eu tenho que usar as relações de continência. Muito bem. Então, ele está falando que o conjunto que tem os elementos 2 e 5, tá? Então, esse primeiro conjunto ele só tem dois elementos, o 2 e o 5. Ele está dizendo que está contido no intervalo de 0 até infinito. Então, o que eu tenho que pensar? Todos os elementos desse primeiro conjunto estão dentro do segundo conjunto? Todos eles? Bom, o que eu tenho que pensar? Os elementos 2 e 5, eles estão aqui dentro desse conjunto? Sim, né? Porque você está pegando todos os valores maiores do que 0. O 2, ele está nesse conjunto? Tá. O 5, ele está nesse conjunto? Também está. Então, todo o primeiro conjunto, né, todos os elementos do primeiro conjunto, está dentro do segundo conjunto. Então, ele está contido. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Aqui ele está trabalhando com uma igualdade de conjuntos. Note, ele está dizendo que são todos os valores que estão entre 0 e 2, incluindo o 0 e 2. Então, isso aqui é um intervalo fechado. Então, fechado no 0, fechado no 2. Então, essas duas coisas são iguais? Sim, né? Sim. Se você não tivesse um dos sinaizinhos de igual aqui, estaria errado. Mas esse conjunto é exatamente o mesmo. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Nota aqui novamente que ele coloca o pertence em vez do contido, porque aqui a gente está trabalhando com um elemento. Se a notação ela tivesse assim, se o 3 estivesse entre chaves, você não poderia usar o pertence, você deveria usar o contido, porque o menos 3 entre chaves representa um conjunto que só tem o elemento 3. Então, aí você estaria relacionando conjunto com conjunto. Como não é o caso, a gente vai usar a relação de pertinência. Então, note aqui, quando eu falo de menos infinito até menos 1, eu estou pegando todos os valores menores que menos 1. O menos 3 está nesse intervalo? Sim, com certeza, né? Porque você tem aqui menos 1, o menos 2, menos 3. Então, o menos 3 está aqui, está antes do menos 1. Tá? Então, você vai ter todos os valores aqui, esse conjunto representa todos os valores menores do que menos 1.
O menos 3 ele se enquadra nisso, então também é verdadeiro. Tá? Olha aqui, ó, isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número, que é o 1 mais raiz de 2, que é aproximadamente 1,41. Isso aqui dá 2,41 aproximadamente. Então esse número aqui, ó, é o 2,41. E ele está dizendo que pertence ao intervalo de 0 até 1 fechado. Com certeza não, né? Porque o 2,41 ele passa do 1, né? Ele é maior do que 1. Então isso aqui é falso. Totalmente falso. Certo? Aqui a gente vai trabalhar com operações com intervalos, né? Então assim, a gente vai trabalhar como se a gente estivesse trabalhando com expressão numérica. Então aqui, ó, a gente vai começar resolvendo o que está entre parênteses. Então a gente vai fazer a união B e a intersecção B. Para isso, né, para fazer as operações, eu disse para vocês que a gente tem que fazer a representação gráfica desses intervalos. Então aqui, ó, a gente tem o A, né? Vou começar aqui pelo conjunto A. Lembrando que o conjunto A aqui, ó, se a gente for escrever na forma do intervalo, quem que é o conjunto A? Ele é aberto do 0 até o 2. Tá? Quem que é o conjunto B aqui? Ó? O conjunto B ele é fechado no menos 3 e fechado no 1 positivo. Tá? Então vamos fazer esses dois intervalos aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó, conjunto A que vai do 0 até o 2 aberto. Então, vou colocar aqui, ó, do 0 até o 2 aberto. Beleza, jovens? Então, 0 até 2 aberto. Então, vou destacar o que está aqui no meio. O que a gente precisa. Esse é o conjunto A. Certo? E aí, o B, o conjunto B, ele vai da onde até onde? Ele vai do menos 3 até 1. Então, o menos 3 ele tem que estar antes do 0. Então, vou colocar aqui, ó, pintado. Por que eu estou fazendo pintado? Bola fechada. Ó, colchetes aqui, ó, tem igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3 até o valor 1. O 1 tem que estar entre 0 e 2. Então, eu vou escrever ele aqui, ó, também fechado. Tá? Esse aqui é o meu conjunto B. Bom, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Vamos começar fazendo a união e depois a intersecção. E aí, desses dois resultados que a gente obtiver, a gente faz a diferença. Então, vamos começar aqui, ó, pela união. Tá? O que é a união entre os dois conjuntos? É você colocar todos os elementos de A e B em um único conjunto. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai partir da onde? Deixa eu colocar aqui em verdinho. Verdinho. Ó, você vai partir aqui, ó, do menos 3, fechado, e vai chegar até onde? O 2. Só que note que esse 2 ele vai estar aberto. Por quê? O que vai acontecer aqui? Ó? Né? Como a gente está unindo os dois conjuntos, tá? No conjunto resultado, no conjunto união, tem que ter somente todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B. Não pode ter nada mais e nada menos. Então, por exemplo, o 0 aqui ele não está no A, mas ele está no B. Então, consequentemente, ele vai estar na união. Tá? O 2 ele não está no A
e também não está no B, então ele não vai estar na união. O 3, ele está no B, mas ele não está no A. Como a gente está unindo os dois conjuntos, então ele vai estar na união. Então, o que vai ser a união desses dois conjuntos? Vai ser tudo aqui, ó, que tiver entre menos 3 e 2. Certo? Então, aqui ficou A união B. E agora, o que a gente vai fazer aqui embaixo? Vamos fazer a intersecção. O que é a intersecção de A com B? É aquilo que eles têm em comum. Então, a gente vai analisar aqui, ó, esse trecho que eles estão em comum. Tá, ó. Essa região aqui que a gente vai analisar, que é o que tem em comum nos dois. A gente só tem que ficar atento agora à bola fechada e bola aberta. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai partir do 0 e vamos até o 1, que é o intervalo aqui onde tem termos tem elementos comuns, né? Então, aqui você tem o 0 e aqui você tem o 1. Note que essa região aqui, ó, é o que tem comum aos dois conjuntos. Então, eu vou destacar aqui. Agora, a questão é quem é bola aberta e quem é bola fechada. Quando a gente está fazendo intersecção, a gente vai colocar no conjunto intersecção aquilo que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, se por um acaso um dos elementos não estiver em um dos dois conjuntos, não vai estar na intersecção. Então, vamos analisar aqui. Ó. O 0, ele não está no A, porque aqui é bola aberta. Mas o 0, ele está aqui no B. Para estar na intersecção, ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Como ele não está no A, então ele não vai estar na intersecção. Então, aqui continua bola aberta. Tá? Agora, vamos olhar aqui para o 1, né? O 1, ele está aqui no A, porque está entre 0 e 2, o 1 está aqui, né? E o 1, como ele é bola fechada aqui embaixo, ele também está no B. Então, se ele está no A e ele está no B, ele está nos dois ao mesmo tempo, portanto, ele vai estar na intersecção. Então, aqui eu vou pintar a bola. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer o resultado final, que é o que a gente quer, que é a diferença entre os dois conjuntos, né? Então, vou fazer aqui, ó, o A união B menos A intersecção B. Tá? Então, vamos pegar aqui. Ó. O que é fazer a diferença? É você pegar o que tem em comum entre os dois conjuntos e retirar do primeiro que você está considerando. Então, olha só. Agora, eu vou analisar os dois caras em verdes. Como é que eu faço a diferença? Bom, eu vou analisar o que tem em comum nos dois conjuntos. Então, eu vou pegar essa região aqui. Ó. Tá? Ó. Essa região é o que os dois conjuntos têm em comum. O que eu vou fazer? Essa região que tem em comum, eu vou retirar do primeiro conjunto. Tá? Então, note que o que vai ficar. Vamos ver aqui, ó, você vai ter o menos 3. Vai continuar fechado, né? E você vai ter aqui o 2, que vai continuar aberto. Aí vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Nesses intervalos, que são o que mais importa pra gente. Então, você vai ter aqui o 2. Aqui você vai ter o 0. E aqui você vai ter o 1. Bom, o que de fato vai sobrar no primeiro conjunto? Que é esse aqui, ó. O que vai sobrar vai ser isso aqui, ó. Retirando o segundo conjunto, né, que eu estou considerando, vai sobrar isso aqui. Então, o que está aqui no meio eu vou retirar do primeiro conjunto, que é o que tem em comum. Aí vamos olhar agora para as bolas de 0 e 1, tá? Que é o nosso problema. Tá? Então, note, eu vou retirar desse primeiro conjunto
Vou retirar daqui os elementos que tiverem aqui. Tá? Ou seja, que está em comum nos dois. Que está nos dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, note que o 0 e o 1 está no primeiro conjunto. Ó, o 0 e o 1 está aqui. Tá? Tanto o 0 como o 1 está nesse primeiro conjunto. Ele só vai ser bola aberta aqui no resultado final se o 0 e o 1 tiver no segundo conjunto, porque daí eu vou retirar aquilo que tem em comum. Então, note aqui, ó, o 0 ele não está aqui no segundo conjunto, então não tem por que eu retirar ele daqui de cima. Tá? Eu estou fazendo a diferença, eu estou retirando os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Né? Tirando de quem? Do primeiro conjunto. Tá? Então, como o 0 não pertence a esse segundo conjunto, eu não vou retirar ele do primeiro. Então, aqui continua a bola fechada. Tá? E aqui, ó, note o seguinte. Aqui os dois elementos são comuns. Então, ele está aqui do segundo conjunto e está no primeiro. Então, eu preciso retirar ele do primeiro. Então, aqui vai ficar a bola aberta. Então, como que vai ficar o resultado desse conjunto aqui? Ó? Vai ficar o seguinte. Vai ficar menos 3 até o 0 fechado. Esse tem uma outra parte do intervalo, que é aberto. Então, vai ficar de 1 até 2 aberto. Como resultado é esse conjunto com esse, então, vou colocar aqui a união. Né? Então, a minha resposta vai ser a união desse conjunto aqui com esse. Né? Então, note que eu tenho um salto aqui, ó, do 0 e 1. Não tem nenhum elemento que está aqui no meio. Então, os elementos que estão no meu resultado, ou seja, nesse conjunto aqui, ó, que o exercício está pedindo aqui em cima, são quem? Né? São todos os elementos que estão de menos 3 a 0 fechado com 1 e 2 aberto. Beleza? Dúvidas? Pode perguntar. Nenhuma dúvida? Então tá. Então tá bom. Ó, tá aqui, né? Letra B, a nossa resposta, né? Acabei não falando aqui, mas é a letra B, né? Ó, menos 3 e 0, união com 1 e 2. Letra B. Vamos para o 6, então, da Mackenzie. E o 7 eu vou deixar como desafio para vocês. Não tem que entregar, não vale nota, mas gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício número 7. E aí, na próxima semana, eu corrijo ele. Então tá, vamos partir para esse aqui e aí a gente finaliza. Ó, então, vamos começar pelo parênteses. A gente vai ter que fazer B menos A. Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro, conjunto B são todos os valores menores ou iguais a 3. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o conjunto B. Tá? Vou destacar aqui o 3. Note que ele é bola fechada, tá? Vou colocar aqui o 3, ó. Como sendo bola fechada. E o que é esse conjunto? Tudo que está antes do 3 é menor do que 3. Então vai ser tudo isso aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser o meu conjunto B. Aí vamos fazer o A. Conjunto A. Então o conjunto A ele diz que é de 0 a 3. Então vamos pegar aqui, ó. Então o 0 fechado também, né? Então vou pegar aqui, ó. O 0 fechado até o 3 fechado. Tá? Beleza?
Então, esse aqui é o conjunto A. Vamos fazer aqui o que está dentro do parênteses, B menos A. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa primeira parte do exercício. Vamos fazer aqui, ó, B menos A. Então, o que é o B menos A? É você pegar tudo que tem do A e retirar do B. O que vai sobrar são os elementos do B, certo? Então, vamos analisar a região aqui que é comum, né? Ao A e o B, essa região aqui, ó. Tá? Então, toda essa região eu tenho que retirar do B. Então, note, eu vou retirar o zero, porque o zero está aqui e está aqui. Opa, tem uma pergunta aí, deixa eu ver. Deixa-me ver. Escutei um. Professor, uma pergunta boa. Pode colocar seta dos dois lados da reta? Pode. Pode sim. Não tem problema não. Até porque vai para o menos infinito. Não tem problema. É que essa seta é mais para indicar o crescimento dos números, né? Os números eles crescem da esquerda para a direita. Por isso que eu ponho naquele sentido. Mas não tem problema não. Não tem problema nenhum. Beleza, ó. Então, vamos lá. Toda essa parte aqui, ó, do 0 a 3, ela vai sair do conjunto B. Então, o que vai sobrar aqui, ó, no conjunto B? Eu vou ter o 0. E o 0 ele vai estar aberto. Por que ele vai estar aberto, o 0? Porque como eu estou fazendo a diferença entre os dois conjuntos e o 0 está no B e está no A, então ele vai sair do B. Né? Como está nos dois, eu retiro aquilo que é comum aos dois conjuntos. Retiro do primeiro conjunto, no caso. Né? Então, ó, toda essa parte é comum ao primeiro conjunto. Então, eu vou tirar toda essa região que está aqui, inclusive o 0. Então, o 0 aqui vai ficar aberto e eu vou pintar tudo que está antes do 0. Note que você fazer B menos A e A menos B são coisas diferentes. Se você fizesse A menos B, daria o conjunto vazio, porque você ia retirar agora do A. Você ia pegar o que está em comum entre os dois conjuntos e retirar do A. Se você retirar tudo que está aqui do A, ó, ele vai ficar o conjunto vazio. Então, você fazer B menos A e A menos B são duas operações que dão resultados distintos. Tá? Então, aqui você tem o B menos A e aqui ele pede para fazer a intersecção com C, ou seja, ver o que tem em comum entre o C. Então, vamos fazer aqui o conjunto C. Né, agora, então vou pegar aqui o conjunto C que está aqui, ó, ele vai do menos 2 fechado até o 3 fechado. Então vamos fazer isso. Então, vamos escrever aqui, ó, menos 2, tá, fechado, até o 3 aqui, ó, também fechado. Então esse é o conjunto C. Ó, esse aqui é o conjunto C. Muito bem. E agora o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer a intersecção. O que é intersecção? Verificar o que tem em comum entre esses dois conjuntos. Então, vou analisar essa região aqui. Ó. Vou pegar o que tem em comum. Tá? Então, essa região aqui que é o que me importa agora. Então, eu vou fazer a intersecção entre os dois conjuntos. Então, vai me importar aqui, ó, o que tiver entre 2 e 0. Aí, vamos analisar se é bola aberta ou bola fechada, né, que é normalmente que dá mais confusão. Então, menos 2 e 0. Muito bem. A intersecção é tudo que tem em comum aos dois conjuntos. Então, aqui no meio, com certeza, tem em comum os dois conjuntos. Tá? Agora, vamos ver. O 2 está nos dois conjuntos. Aliás, o menos 2 está no C e está aqui no B menos A. Então, ele vai estar na intersecção. O 0 está nos dois conjuntos? Ele está aqui no C, mas não está no B menos A. Então, ele não vai estar na intersecção. Porque para estar na intersecção, tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Então, esse aqui é o nosso resultado. O que é isso aqui que a gente acabou de achar? É o B
menos o A intersecção com C. Que na forma de intervalo, isso aqui é de menos 2 até 0 aberto, né? 2 fechado a 0 aberto. Ou você pode escrever assim, ó, x pertencente aos reais, tal que o x vai de menos 2 fechado, então você tem que igualdade, até o 0 aberto, então você não tem igualdade. Tá? Que seria a nossa letra D, né? Aqui, ó, letra D. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma questão que ficou pendente, que vocês não entenderam?